Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. E hoje o tema vai ser qual aqui, ó? Tabela periódica, propriedades periódicas. Se você não assistiu a aula sobre tabela periódica, volta lá para assistir, ok? Porque a gente vai usar muita coisa daquela aula com base para o que a gente vai comentar agora aqui, tá bom? Bom, as propriedades, elas, quando a gente fala periódica, é porque elas vão se repetir num determinado período. Lembra os períodos lá da tabela periódica? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, elas vão estar se repetindo dentro dos períodos, ok? Nós temos propriedades também aperiódicas, que são aquelas que não se repetem, como, por exemplo, o número atômico. Ele começa lá do 1, vai até o 118, né? Então, só vai crescendo. Não se repete, não volta e começa de novo se repetindo. Essas propriedades aqui, elas vão ter uma certa periodicidade, ok? Acompanhem comigo aqui quais são essas propriedades e a importância dela. A primeira que a gente vai comentar é o chamado aqui raio atômico. Um raio atômico, o próprio nome já está querendo dizer mais ou menos o que é, né? É o raio de um átomo. Na verdade, essa propriedade da tabela periódica, ela não vai nos ajudar assim a dar o valor do raio, mas ela vai dar para nós uma estimativa do tamanho do átomo. Será que, nós sabemos que os átomos são minúsculos, pequenininhos, mas a gente vai ter uma estimativa. Quem que é maior que quem ali? Será que hidrogênio é maior que hélio? Será que o hélio é maior que o lítio? Será que o lítio é maior que o frâncio ou é menor? Então vai nos dar uma estimativa, ok? E o uso da tabela periódica é essencial para isso. Tem umas coisas que tornam muito fáceis essa visualização, ok? Vamos pensar comigo então da seguinte forma. Para a gente saber se um átomo, comparando com o outro, é grande ou é pequeno, vamos começar vendo isso pelas famílias. Okay? Vamos ver como que o raio de um átomo, como que o tamanho de um átomo vai se comportar ali nas famílias. Okay? Dentro das nossas famílias, família 1 até a família 18 ali. Tá bom? Se vocês pegarem, o que você não pegou a tabela periódica, pega a tabela periódica aí, esteja ela em mãos. Tá? Você vai precisar da sua tabela, junto comigo aqui, vai comparando o que eu vou falando, tá bom? Isso aí, tá na mão? Ok. O que acontece? Se a gente pegar a tabela periódica aí e der uma olhadinha, lembrando que aqui está nosso amigo hidrogênio, que na verdade não é para estar, mas eu vou deixar ele ali, ok? Se a gente pegar aquela partezinha da tabela periódica, a primeira família, a família 1 lá, tá? E a gente fosse olhar para os elementos que a compõem, tá bom? Eu quero saber dentro dessa família aqui, ó, quem que é maior que quem, tá? Vamos pegar para comparar aqui o átomo de sódio, que está aqui, ó. Eu quero comparar ele com o átomo de frâncio. Qual dos dois que é maior? Como é que eu faço para ver isso, professor? Tá? Você vai ver da seguinte forma. Aqui nós temos os períodos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lembra que eu comentei? Os períodos, eu falei isso na aula lá, ó, sobre tabela periódica. Os períodos mostram para nós as camadas, quantas camadas o átomo tem. Então, se eu observar aqui, ó, o sódio está no terceiro período, então ele é um átomo formado por 3 camadas. Vamos só representar aqui para vocês verem isso, ó. Está aqui o núcleo do sódio e ele tem 3 camadas. Então, 1, 2, 3 camadas, ok? E eu vou fazer o mesmo agora, comparativo aqui, para o átomo de frâncio. O átomo de frâncio ele tem 7. Então, vamos colocar aqui, ó. E eu vou desenhar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse aqui é o frâncio. 7 camadas. Faça a pergunta agora para você. Qual dos dois que é maior? Ficou claro que é o frâncio. Por quê? Porque ele tem mais camadas do que o sódio. Enquanto o sódio tem 3 camadinhas, esse camarada tem 7, o que torna ele maior, tá bom? Então o que acontece? Dentro de uma mesma família,
quando a gente estiver falando aqui de uma mesma família, dentro de uma mesma família, o raio ele vai mudar como? Ele vai aumentar conforme vai aumentando ali o número atômico. Ou seja, conforme você vai descendo na família. A gente fala aumentando o número atômico realmente porque o número atômico vai aumentar também. Tá bom? Então, o que acontece? Quanto mais embaixo tiver o seu camarada aí, dentro de uma mesma família, o raio dele tende a ser o quê? Maior. Tá bom? Porque ele vai ter mais camadas. Tá bom? Ok, professor, entendi. Então, conforme eu vou descendo na família, mais camadas, maior vai ficando o meu átomo. Mas, professor, e se eu pegar ali dentro de um mesmo período? Pego elementos que estão no mesmo período, como que eu vou saber quem é maior? Porque no mesmo período, eles têm o mesmo número de camadas, não é verdade? Se eu pego um camarada ali do quarto período, pego 3 camaradas do quarto período. Os 3 têm quantas camadas? 4. Quarto período, 4 camadas. Então, a quantidade de camadas já não é mais determinante para a gente falar o raio do átomo. Então, vai ter que ter alguma outra coisa aí que vai nos ajudar. E tem? Tem. Me acompanha aqui, ó. Aqui nós falamos mesma família. E agora a gente vai falar seguindo ali os períodos. Então, eu pegando um período, você pega esse período aí e você vai escolher. Vamos pegar 2 camaradas aí de um mesmo período. Por exemplo, eu vou pegar ali do segundo período, ok? Vamos pegar lá o berílio, que está lá no segundo período. E nós vamos pegar também, que está lá na frente, no segundo período, a gente pode pegar lá o nitrogênio, por exemplo. Então, repara que ambos estão no segundo período da tabela periódica ali. Tá bom? Mas o que acontece? Ambos estão no segundo período, ambos, portanto, têm 2 camadas, então camada não pode ser critério. O que a gente vai ter que ver? Você vai ter que verificar a carga nuclear. O que é isso, professor? Bomba atômica? Não. Carga nuclear, gente, é o quê? Carga nuclear é a quantidade de prótons que esse camarada vai ter lá no núcleo dele. E como que eu vejo isso, professor? Tabela periódica, né? Ela é o remédio para boa parte aí dos nossos problemas, tá bom? Você vai lá na tabela periódica e vai dar uma olhadinha qual que é o número atômico do berílio. Lembra? Número atômico igual ao número de prótons. Então acha aí, ó, o berílio, o número atômico dele é isso, 4. Tá? Então, se o número atômico dele é 4, ele vai ter 4 prótons, concorda? Número atômico igual ao número de prótons. Você vai pegar lá agora o nitrogênio. O nitrogênio está lá do outro ladinho da tabela periódica. Tá? Número atômico dele, sopra aí para mim. 7. Ok, hein? Olha lá, ó. Então, ele vai ter 7 prótons lá no núcleo dele. Tá bom? O que isso vai influenciar? Quer ver a hora que eu fazer o desenho aqui, o que vai influenciar? Vou desenhar o berílio. Tá, ó. 1, 2 camadas, ok? 2 camadas, segundo período, 2 camadas. Aqui eu vou ter 4 prótons, 4 cargas positivas lá do núcleo, atraindo 2 camadas. Lembre-se, o que são essas camadas? São os elétrons negativos que ficam ali girando em torno do núcleo, tá bom? Camada não é um risquinho que existe ali, nada disso. São os elétrons que ficam girando, tá? Então, por isso que há essa atração. Na verdade, essa atração é uma atração do núcleo com os elétrons que estão ali girando, tá bom? Aí, o que acontece? Esse camaradinha vai estar atraindo, ou seja, 2 camadinhas formadas por elétrons. Então, atrai 4 prótons, traindo 2 camadas. Dá uma olhadinha aqui. Do lado de cá, nós vamos ter lá o núcleo. Mas agora eu tenho quantos prótons atraindo 2 camadas? 7. Ou seja, eu tenho uma maior quantidade de carga positiva, ok? Atraindo o quê? A mesma quantidade de camadas. Então eu tenho mais prótons atraindo a mesma quantidade de camadas. O que vai acontecer? A atração vai ser maior. Como a atração é maior,
automaticamente esse camarada aqui vai dar uma diminuidinha, né? Em relação àquele lá. Ele diminui um pouquinho o tamanho. Por quê? Porque aqui é 4 cargas positivas atraindo 2 camadas. Aqui já são 7. Aumentou. Então repara comigo, quanto mais você andar para cá na tabela periódica, maior vai ser a quantidade de prótons lá dentro do núcleo, portanto maior é a atração. Se maior é a atração do núcleo por essas camadas, menor vai ser o tamanho do meu átomo. Sendo assim, o que acontece? Dentro de um mesmo período, o camarada que tiver mais à esquerda, ele vai ser maior, porque no mesmo período, quem está mais à esquerda tem menos prótons no núcleo, ou seja, vai atrair menos, tende a ser maior. Já o camarada que está para o lado de cá, ó, tá, da tabela periódica, ele está mais para cá, o que acontece com ele? Ele vai ter mais prótons no núcleo, vai atrair mais, ok? Fazendo com que o átomo fique menorzinho. É por isso que quando a gente comenta sobre isso aqui, tá, a gente costuma desenhar aquela tabelinha periódica, né? Para sim, sumarizar assim, a gente faz aquela tabelinha, né, mostra assim, só rascunho, e a gente costuma falar o quê? Como que varia o raio ali na tabela, professor? Então, ele vai variar descendo ali, quer seja, ele vai aumentar nas famílias descendo, e nos períodos ele vai ser maior para lá, ó, tá? Indo lá para a minha esquerda, ó. Ok? Porque para lá eu tenho menor quantidade de prótons, menor atração, e eu tenho maior número de camadas. Então, se vocês observarem essas flechinhas, ó, elas vão se encontrar em que elemento da tabela periódica? Aqui no frâncio. Então, o frâncio é o elemento químico que tem o maior raio. Consequentemente, quem você acha que tem o menor? O camarada tem que estar na ponta oposta aqui, não tem? Então, o elemento mais pequenininho é esse camarada aqui, ó. Tá bom? Tome cuidado, porque nas provas, às vezes vem aquela pegadinha falando que é o átomo de hidrogênio. Não, tá? É quem está na ponta oposta, é o hélio. Então, você vai ter maior raio, menor raio. Então, os elementos maiores da tabela periódica tendem a estar para cá, tá? Os menores para cá. Grave bem isso que eu acabei de falar. Por quê? Porque as outras propriedades que eu vou comentar agora vão basear exatamente nisso aqui. É no tamanho do átomo. Você pegou bem isso aqui, acabou os seus problemas. As demais propriedades a gente vai tirar exatamente da onde? Exatamente disso aqui, do raio. Quer entender como isso? Então vamos lá. Me acompanha aqui. O próximo que a gente vai comentar é a tão famosa energia de ionização. Tá? Energia de ionização. Se a gente está falando aqui de ionização, já dá para entender que a gente vai querer formar um íon aqui, né? O que é energia de ionização? E repare, ó, energia. O que é energia de ionização? Ela é a energia, tá, necessária para você fazer o quê? Para você retirar um elétron, tá? Você vai retirar um elétron de um átomo isolado e no estado gasoso. Então, essa energia de ionização, tá? Você pode anotar aí, ó, é a energia necessária para o quê? Para se retirar um elétron, tá? Primeiramente, um elétron de um átomo, e aqui um termo importante, isolado e no estado gasoso. Por que, professor, que você está falando que essa questão de isolado no estado gasoso é importante? Porque eu já vi várias provas de vestibulares afirmando que energia de ionização é a energia necessária para se retirar um elétron de um átomo isolado no estado sólido. Acabou, já está errado. Tá? É no estado gasoso. Ok? Os dados verificados para a energia de ionização foram todos feitos seguindo essa base, como se ele tivesse isolado e no estado gasoso. Qualquer coisa que estiver diferente disso, está errado a definição, tá bom? Então fique esperto.
Vamos dar uma olhadinha o que é essa energia de ionização, como que ela vai funcionar? Eu vou novamente me basear no tamanho do átomo. Então, fique esperto agora aqui, ó. Me acompanhe. O que eu vou fazer? Vamos pegar novamente aí 2 átomos quaisquer, tá? Vamos pegar lá, por exemplo, magnésio, tá? Eu pego o magnésio e eu vou pegar lá um companheiro aí do magnésio. Poderia até ser o próprio átomo aí de sódio, por exemplo. Que tá... Não, vamos pegar da mesma família, que eu acho que vai ficar mais interessante. Vamos pegar, por exemplo, ali o bário. Tá bom? Para a gente permanecer dentro da mesma família, que eu acho que vai ficar melhor ali para a gente enxergar isso. Tá? Então, quando a gente pega ali o magnésio, ele vem logo depois, né? Você vai ter ali berílio, depois você tem o magnésio, tá? Então, o magnésio, ele vai estar no 3º período da tabela periódica. O que significa isso? Você lembra? Isso aí, 3 camadas. Então, vamos lá. Vou desenhar ele aqui, ó. Tá? Olha lá. 1, 2, 3. Tá bom? O bário, ele vem depois ali. Então, a gente vai dar aqui 4 camadinhas para esse camarada. O que vai acontecer agora? Olha aqui, repara bem que esse camarada está maior, não tá? Do que esse. Ok? Você viu isso? Tá ou não tá maior? Tá, né? Ótimo. Vou colocar um elétron aqui. Tá? Ele tem, aliás, 2, né? Família 2. Esse camarada também, só que vou exemplificar aqui só com 1. Da onde você acha que é mais fácil retirar um elétron? Do magnésio ou do bário? Pensa comigo, o elétron é negativo, ele está sentindo uma atração por quem? Pelos prótons aqui do núcleo, correto? O que vai acontecer? Como ele é menor, a atração do núcleo por esse elétron é maior, está mais próximo. Como esse camarada aqui é maior, esse elétron está mais afastado do núcleo, portanto, o que acontece? Portanto, a atração do núcleo por esse camarada é menor. Então, é mais fácil eu retirar um elétron do bário do que do magnésio. Tá bom? É como se você pegasse um ímã. Pega um ímã lá e coloca um material metálico. Quanto mais próximo esse material metálico tiver do ímã, maior é a atração. Se você aproximar bem, fica mais difícil de tirar do que se estiver à distância. Se teu ímã está aqui e aqui está o material metálico, mais fácil, né? Menor atração. Quanto mais próximo ali do ímã, maior a atração do ímã pelo material metálico. Aqui é a mesma coisa. Quanto mais próximo o elétron do núcleo, é o quê? É maior a atração, mais difícil de tirar. Se é mais difícil de tirar, maior é a energia que eu tenho que fornecer. Então, quando eu tiro esse camarada aqui, ó, eu vou tirar o elétron, o que vai acontecer? Tiro esse elétron, tá? Só que para tirar ele, eu vou ter que fornecer uma energia maior do que esse. Então, esse camarada, ele tem uma maior energia de ionização, ou seja, é mais difícil tirar elétron dele, eu tenho que fornecer mais energia, porque ele é menor. Então, grava bem isso, quanto menor for o seu átomo, tá bom? Quanto menor for o átomo, o que acontece? Mais difícil é para tirar, maior atração do núcleo por esse elétron. Se é mais difícil, tem que fornecer mais energia. Então, maior é a energia de ionização, ou seja, maior é essa energia que eu tenho que fornecer para tirar o elétron. Se a gente lembrar um pouquinho do que foi comentado quando eu falei ali sobre raio atômico, tá? Se você lembrar, você vai ter exatamente o resumo da obra aqui da seguinte forma. Você vai ter assim, ó, vamos fazer só o resuminho aqui, ó. Tá? Repara, ó, então, menor, maior a energia. Então, as maiores energias elas vão estar onde? Se a gente olhar aqui, ó, elas vão estar em que parte? Quanto menor o átomo, mais difícil de tirar, maior a energia. Então, a energia de ionização ela vai aumentar para onde? Ela vai aumentar para lá, ó. Mas, professor, é o contrário que a gente viu ali? É o contrário. Por quê? Porque quanto menor o átomo, menor o raio, mais difícil é de tirar.
portanto, maior energia de ionização. Então, a energia de ionização ela vai aumentar para lá. Então, quem que tem a maior energia de ionização? O hélio. Ele tem a maior. E quem que tem a menor? De quem que é mais fácil tirar elétron? É do cara que é maiorzão na tabela periódica. Quem? Nosso amigo Frâncio. Mas, professor, e se ao invés de eu querer tirar, eu quiser colocar, eu quero agora colocar elétron. Tem como a gente ver quem é mais fácil de colocar elétron? Tem. Te convido a vir aqui comigo, ó. Vamos lá. Quando a gente vai agora colocar, a gente tem que lembrar um pouquinho até da questão de Bohr lá, lembra? Bohr falava o quê? Bohr comentava que se o átomo recebe energia, os elétrons vão para uma camada mais distante. Quando eles voltam, eles liberam energia. Então, para você fazer o elétron, né, para você fazer o elétron dar aquele salto quântico, você tem que fornecer energia. É o que a gente faz, a gente fornece energia, o bichinho vai pular. E você consegue tirar ele. Se para tirar ele você tem que fornecer energia, para colocar ele de volta, o que tem que acontecer? Lembra lá de Bohr? Absorve energia, pula. Quando ele retorna, o que ele faz? Libera energia. Então, se o camarada agora vai estar fazendo esse processo, tá, de adição de elétrons, nós vamos ter que liberar energia. Isso aí a gente chama de afinidade eletrônica. Ou eletroafinidade. Afinidade é gostar, né? Gostar de quem? Gostar de elétron. Por isso que o cara gosta, ele vai trazer esse elétron para ele. Agora, quem tem maior, né, afinidade? Tá? Quem vai ter maior afinidade eletrônica? Tá? E lembre-se, a afinidade é uma energia que vai ser liberada, hein? Tá bom? Quando ele pegar. Presta atenção. Se você pegar um átomo assim, ó. Tá? Eu tenho esse átomo, vou pegar aqui, ó. 1, 2. E eu tenho esse átomo agora aqui, ó. Imagina um elétron dando sopa. O que vai acontecer, ó? Esse elétron, será que ele vai dar moral para esse átomo ou para esse? Qual dos dois? Né? Tá flertando ali, mas qual dos dois que vai dar certo? Aquele que ele sentiu o quê? Maior atração. Ele vai bater o olho e falar, olha, tô com uma maior atração por aquele lá. Quem que vai dar uma maior atração? O menor ou o maior? Aquele que tiver um núcleo mais exposto. Ou seja, esse camarada aqui, ó, ele vai sentir uma atração maior por esse átomo. O elétron sente por quê? Porque ele é menor. Como ele é menor, o núcleo fica mais exposto, eu tenho menos camadas. Eu tenho ele um pouquinho mais enxuto. Então, esse elétron sente maior atração, porque ele vai chegar mais próximo do núcleo. Já num átomo maior, não. Num átomo maior, ele vai sentir atração? Pode até sentir. Só que o que acontece? Ele vai sentir menos, bem menos do que no menor. Então ele vai preferir entrar em quem? Entrar, fazer parte ali de um átomo que seja menor. Tá bom? Então olha só, a eletroafinidade ela é o seguinte, quanto menor for o átomo, tá? Maior é a facilidade que esse camarada vai ter para entrar, maior a afinidade. Quanto maior esse cara for, é diferente. Aí a afinidade, né, tende a fazer o quê? Tende a diminuir. Eu tenho menor afinidade por esse camarada. Então ele vai preferir fazer o quê? Vai preferir entrar ali. Então a eletroafinidade ou afinidade eletrônica é exatamente isso. Tá? Essa, vamos dizer assim, é a energia, grava aí, ó, energia liberada por um átomo, isolado no estado gasoso, que nem a gente viu ali, tá? Isolado no estado gasoso, quando ele faz o quê? Quando ele recebe um elétron. Então, nesse caso, se a gente tiver que fazer lá o nosso resuminho, tá? Como é que vai ficar lá? Ó? Só fazendo aqui o rascunho. Primeira coisa, olha só, tem exceção. Nós não vamos definir a afinidade eletrônica, a eletroafinidade, para esse camarada. São os gases nobres. Esses camaradas, eles já têm a quantidade, eles já têm a última camada completa, a camada de valência completa. Então, não caia na pegadinha. O elemento de maior eletroafinidade é o hélio.
porque ele está para cá, ele é o menorzinho. Se ele é o menorzinho, é aquele que vai pegar elétron com maior facilidade. Ele não quer elétron, ele já é nobre. Tá? Então, ela vai, como a gente comentou aqui, vai ter maior afinidade pelo menor. Os menores estão aonde? Para lá. Ó. Então, vai ser quem aqui? O nosso amigo flúor. Tá bom? É ali que vai ser liberado maior quantidade de energia quando o elétron entrar. Uma dica que eu quero colocar, você já deve ter ouvido falar aí da eletronegatividade. Pois é, a eletronegatividade, gente, tá? Que a gente vai voltar até a comentar dela um pouquinho mais para frente aí. A eletronegatividade, ela é diferente, não confunda, não tem nada a ver com a eletroafinidade. A eletroafinidade é uma energia que é liberada quando o elétron adentra aqui, né, o átomo. A eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem de fazer o quê? De capturar elétrons. É lógico que se eu tenho um átomo menor, como é esse caso aqui, eu tenho maior facilidade para capturar um elétron. Então eu sou mais eletronegativo. Mas eletronegatividade é a capacidade que eu tenho de adquirir esses elétrons. A energia que é liberada é a afinidade eletrônica. Tá bom? Por isso que a gente fala que o elemento mais eletronegativo é o flúor. Ele é o mais eletronegativo. Por quê? Porque ele é o menorzinho. Esses camaradas não entram, eles não querem ganhar, lembre-se disso, tá? O flúor é o menorzinho dos que vão reagir, então ele tem uma maior facilidade para atrair elétrons. Por isso que ele tem maior eletronegatividade. A eletronegatividade vai variar exatamente dessa forma. Tá? Então não confunda uma coisa com a outra. Beleza? Tranquilo? Então anote essas dicas, tá? Se prepare, eu tenho certeza aí que você vai fazer excelentes provas, terá excelentes resultados. Um abraço, até a próxima videoaula.